morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Aleluia, aleluia, glorificando o Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia. Somos gratos a Ti, Pai, apesar de tudo. Somos gratos. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. E então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, a uma ação, me
mão sobre o seu coração. Os músicos podem continuar fluindo. Você que ora no Espírito, abra sua boca e comece a orar em outras línguas. Isso, vamos. Vamos, você pode ser um pouquinho mais intenso. Você pode ser um pouquinho mais intenso na sua oração. Você pode ser um pouquinho mais intenso na sua oração. Vamos, vamos. Flua sobre nós, Espírito Santo. Flua sobre nós, Espírito Santo. Flua sobre nós, Espírito Santo. Vamos, vamos, seja um pouco mais intenso na sua oração. Vamos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque nós sabemos porque sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor nos ouve. Sabemos que essa será uma noite onde nós desfrutaremos de quem tu és. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Obrigado, banda. Se o teclado quiser ficar comigo, ficamos eu, tu e eu. Vamos? Depois vocês voltam. Vocês podem sentar. É um prazer estar aqui com você. Cidade de Flores, ela mora no meu coração. Olha o Eliel lá. É nós. Elielzinho. A cidade de Flores é uma cidade que está no nosso coração, meu, da minha esposa. A gente ama esse lugar, de verdade. Nós temos orado por essa cidade, pelo avanço da igreja nessa cidade. E eu quero compartilhar com você algo, pensando na ceia, sobre Jesus, né? Tudo que eu vou falar para você aqui, muita coisa foi extraída desse livro aqui, ó, do irmão Reagan. Eu pedi para pegar aqui da sua biblioteca, daqui da Verbo Shop, né? Jesus, o nome sobre todos os nomes, do irmão Reagan. Então, se você não tem esse livro, se você não leu esse livro, fica a indicação aqui. Depois você sai ali, você compra, dá de presente para alguém. Amém? Eu confesso para você que eu acordei hoje de manhã completamente sem voz. E eu disse: Jesus, eu tenho um compromisso. Então, em nome de Jesus, dá um restinho de voz para mim aí. Eu estou com um pouquinho de voz. Eu não sei, eu posso virar o retorno para mim aqui um pouquinho? Não vai dar microfonia? Que se eu não me ouvir, vira para mim. Isso aí, ó, mexe outro nível, né? Que se eu não me ouvir, eu não sei se eu chego até o final. Amém? E pode me dar retorno daí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estava desligado? Agora sim. Aí eu seguro um pouco a voz aqui, a gente vai até o final. Trago o abraço do pastor Silvio para vocês. Eu quero ler com você Mateus capítulo 21, versículo 8. Mateus capítulo 21, versículo 8. Está escrito assim: muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam dizendo: que homem é esse? E a multidão respondendo dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, querido? Esse texto, ele está narrando, né, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém.
Os irmãos sabem que as cidades, elas eram cidades muradas, não todas, mas Jerusalém era uma cidade murada. E Jesus está entrando e as pessoas estão recitando o salmo, né? Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Deus. Eles estão salmodiando ao Senhor, estão cantando ao Senhor. E Jesus está vindo, né? E o texto fala de duas multidões, ou de dois grupos de pessoas, né? Um grupo que andava com Jesus pelo caminho e outro grupo que estava na cidade que não conhecia quem Jesus era, né? E qual é a marca das pessoas que caminham com Jesus pelo caminho? O texto nos diz que as pessoas que caminhavam com Jesus pelo caminho estavam cantando, estavam alegres, estavam felizes. Essa é a marca de pessoas que andam com Jesus pelo caminho. E talvez você diga assim: mas estavam cantando porque eles não tinham problema, eles estavam cantando porque não tinham boleto para pagar, eles estavam cantando que a vida deles estava toda ok, eles estavam com Jesus pelo caminho. Mas quando você olha e entende um pouquinho do contexto social dessas pessoas, eles tinham problema social com o governo, eles tinham problema religioso com a galera do templo lá, que a religião estava corrompida, eles tinham problemas de todas as áreas. Só para você ter uma ideia, se você atrasasse um imposto para Roma, Roma tinha o direito de invadir a sua casa com seus soldados, pegar um dos seus filhos para ser escravo de Roma, até que a dívida fosse paga, até que fosse quitada. Então a pressão social era grande, a pressão política era grande. E aí alguém dizia: não, vamos para o templo, vamos lá no culto adorar o Senhor. Quando você chegava lá no templo em Jerusalém, a religião estava totalmente corrompida. Mas mesmo assim, as pessoas que andam com Jesus pelo caminho, elas andam cantando, felizes, alegres. E isso é um ponto de interrogação na cabeça de quem não conhece Jesus. Porque as pessoas da cidade estão olhando aquela galera seguindo Jesus, dizendo: como é que eles estão cantando em tempo de crise? Como é que eles estão felizes se o governo está assim, está assado? Como é que eles estão tão despreocupados com a vida, sendo que o contexto é tão complicado e tão complexo? E sabe que as pessoas que estão olhando para mim e para você, são como as pessoas daquela multidão. Elas estão olhando e eu e você somos um ponto de interrogação. Você é um ponto de interrogação que anda por Flores da Cunha, porque as pessoas estão vendo você, sabe do seu problema, sabe do que você passa, sabe do desafio na família, sabe o que está acontecendo. Seu vizinho sabe, alguém ouviu falar da enfermidade que está chegando lá, e mesmo assim eles estão olhando todo domingo. Você se arruma, toma banho, passa um perfume, sai cheiroso, com a Bíblia na mão, dizendo: Jesus é bom e Jesus vai mudar a minha situação. Essa é a marca. E as pessoas estão olhando, querido, repare no texto, eles não olharam para Jesus, eles não perguntaram para Jesus, eles perguntaram para os discípulos de Jesus. E qual foi a pergunta? Que homem é esse que vocês estão seguindo? Enquanto vocês caminham com ele, vocês cantam. Que homem é esse que você está seguindo? Enquanto você caminha com ele, você diz: vai dar tudo certo. Que homem é esse que faz com que você não chute o balde e saia fora desse casamento? Que homem é esse que faz com que você não enfie a cara na cachaça, na droga, no álcool, e você diz: eu vou permanecer em fé, e você vai ver o que Jesus vai fazer na minha vida? Sabe, a pergunta do seu vizinho é essa: que homem é esse? E alguém salta do meio da multidão e responde, dizendo: esse é Jesus. E a resposta, ela é muito simples, ela é muito vaga. Diz assim: esse é Jesus, é um profeta de Nazaré, da Galileia. Qual é a resposta? Ele está dando o nome, Jesus. Ele dá o ofício, profeta, e dá o endereço: vem de Nazaré, da Galileia. Mas naqueles dias o nome Jesus era um nome muito comum. Jesus é uma variação de Josué. Então tinha um monte de Josué, tinha um monte de Jesus, tinha um monte de José. Então a pergunta de quem faz é muito mais profunda do que a resposta que é entregue. E é sobre esse nome e esse homem que eu quero conversar com você nessa noite, baseado nessa pergunta: que homem é esse? Quem é esse homem? Ele é Jesus. E em primeiro lugar,
Quem é esse Jesus que eu e você seguimos? Saímos de casa todo domingo, toda quinta, toda quarta. Você atravessa daqui até lá para fazer rema, né? Você faz rema, quem não faz recebe pela fé. O rema vai chegar aqui também. Amém? Eu vou repetir para você pegar, o rema vai chegar aqui também. Aleluia. E sabe, que homem é esse? Em primeiro lugar, ele é Deus. E eu sempre gosto de começar por esse ponto, porque não é de hoje que tem esse papo, não, Jesus foi um ser evoluído, que passou por essa terra. Não, Jesus ele foi assim, ele foi evoluindo até que chegou na perfeição. Não é de hoje que as religiões tentam colocar Jesus como um ser evoluído. Não é de hoje. Não é de hoje que algumas pessoas falam, não, Jesus foi um revolucionário político e social que morreu por suas ideias. Não é de hoje. É desde aquele tempo. E é por isso que João começa o seu evangelho dizendo, no princípio, ele era Deus. Porque João usa o termo no princípio, é de propósito, não é uma coisa aleatória. O mesmo no princípio de João 1:1 é usado lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que João está tentando comunicar? Porque os gregos diziam que Jesus havia sido um ser evoluído, porque tinha toda a mitologia grega. Os romanos diziam que ele morreu por causa das suas ideias revolucionárias. Não é de hoje, é desde aquele tempo, desde o primeiro século. João pega o mesmo termo, no princípio. No princípio. E o que João está tentando remeter? João está dizendo assim, antes que a terra estivesse formada, antes que o céu estivesse no firmamento, antes que o sol e a lua estivessem no firmamento, antes que houvessem mares, rios, peixes, seres humanos, antes de tudo isso, no princípio, o verbo, ele era o verbo. João está falando de Jesus. Ele coloca uma vírgula, ele vai avançando no texto, dizendo, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não satisfeito, João avança mais um passo, ele dizia, o verbo era Deus. Eu gosto muito do texto de João 1, que ele vai avançando e descrevendo, e lá pelo versículo 13 ou 15, se não me falha a memória, João diz assim, e o verbo, esse verbo que eu estou falando, que é Jesus, ele se fez carne, ele desceu do céu, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a glória do primogênito do Pai. Sabe, quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, nós não estamos reunidos em torno do nome de um político, de um sociólogo, de um social, eu não sei o termo que quiser, nós estamos reunidos em torno do nome do próprio Deus. E sabe o que é interessante? Querido, Jesus não falta culto. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu não mando anjo, querubim, arcanjo, eu vou, e eu estou com vocês, no meio de vocês. Esse culto foi iniciado em nome de Jesus, e Ele está no culto nessa noite, está nos ouvindo. Sabe, querido, nós precisamos entender que em primeiro lugar Ele é Deus, e em segundo lugar, Ele é aquele que morreu em nosso lugar. Jesus não veio na terra passar férias, Jesus não veio na terra passar uma estação sem propósito. Ele veio porque ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Era pegar a pena que era minha e que era sua. Porque está escrito que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Todos estávamos destinados à morte, sabe? E a guerra contra o pecado, ela era uma guerra muito complicado. Não havia nada que eu e você fizéssemos que quitasse o saldo em relação ao pecado. Queridos, o pecado ele é muito mais poderoso do que a gente pode imaginar. Normalmente ele aprisiona quando promete liberdade. O pecado traz tristeza quando promete alegria. O pecado ele vai amarrando as pessoas, e sozinho é impossível se livrar das garras do pecado. Mas está escrito que ele desceu e que ele se entregou voluntariamente por mim e por você. E eu gosto demais desse texto que fala que ele se entregou voluntariamente. Sabe, não foi Roma que matou Jesus, não foi os judeus que mataram Jesus. Jesus se entregou voluntariamente, porque ele olhou para mim,
olhou para você e disse: vale a pena investir na vida dele, vale a pena investir na vida dela, vale a pena investir naquela família. Jesus se entregou de maneira voluntária pelo meu e pelo seu pecado. Sabe, queridos, e o que eu acho interessante, eu gosto muito do texto de Romanos 5:8, que diz assim, que Deus nos prova o seu amor, em que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Eu gosto demais disso, porque Jesus não viu eu e você sentadinho no culto de domingo a Deus, dando glória a Deus, aleluia, orando em línguas. Não foi aqui que Ele nos amou. Ele te viu lá, e você sabe onde é lá. Ele te viu lá, naquela situação, lá fora, na festa, na bebida, na cachaça, na droga, no álcool. Ele te olhou e disse: eu morro por você, eu te amo tanto, mas tanto, que eu me entrego por você, querido. E era motivo de você levantar a mão e dizer: obrigado, Jesus, porque você se entregou quando eu não tinha força. Sabe, querido, a Bíblia diz em Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que éramos irreconciliáveis com Deus, mas Ele desceu do céu ao ventre de uma virgem, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele se fez homem e se entregou voluntariamente por mim e por você. E sabe o que é lindo? É que a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele não perdeu o prazo de validade. Já fazem 2000 anos e o sangue de Jesus continua perdoando pecados. Já fazem 2000 anos e o sangue de Jesus continua alcançando o perdido. Já fazem 2000 anos e o sangue de Jesus continua libertando os cativos. Já fazem 2000 anos, eu vou falar até você da glória de verdade. Já fazem 2000 anos e o sangue dele continua dizendo: eu posso limpar, eu posso purificar. Sabe, querido, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. O que eu sei é que se você crer, se você se entregar a esse amor, o sangue de Jesus tem poder para libertar, seja o vício que for, a prisão que for, o pecado que for. Eu não te conheço, mas está escrito que ele é advogado fiel ao lado do Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Você pode celebrar a Deus por isso? Deixa com calma, senão a voz não aguenta. Mas sabe o que é lindo, querido? É que esse Cristo que morreu, verteu seu sangue voluntariamente por amor, esse Cristo, e está escrito que ele foi morto antes da fundação do mundo. Sabe, não foi pego de surpresa, não foi um evento aleatório. Ele veio sabendo o seu propósito. Mas é esse Cristo que está escrito que no terceiro dia, Maria Madalena, ela sai em direção ao sepulcro. E eu gosto demais desse texto de Maria Madalena, porque uma coisa é você se encontrar com o Cristo que está vivo, mas entra comigo na história, na visão de Maria, Cristo está morto. E se o Cristo que está vivo multiplica pão, o Cristo que está vivo ressuscita morto, o Cristo que está vivo faz milagre. Mas se Cristo está morto e na cabeça dela está morto, ele não pode fazer nada por ela. Mesmo assim, ela pega o que ela tem de melhor e diz: eu vou para o culto. Mesmo que ele não faça nada por mim, eu vou para o culto. Mesmo que ele não responda a minha oração, eu vou para o culto. E ela não vai de mão vazia. Ela não vai esperando, não, o ministro vai tocar, alguém vai pregar, não. Eu vou para o culto e vou levar a minha adoração comigo. Mesmo que ele não faça, mesmo que a porta não abra, mesmo que o emprego não chegue, mesmo que a resposta não venha, eu vou para o culto. E quando eu chegar no culto, tem adoração, tem incenso para ser entregue. Essa mulher está indo para o culto e na cabecinha dela Jesus está morto. E ela está indo. E de repente ela chega e a pedra está removida. Uau! Ela chega e a pedra está removida. E alguém bate no ombro dela e faz uma pergunta: Maria, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Sabe, eu gosto muito quando eu vejo João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse. A Bíblia diz que João, quando viu Cristo, caiu como morto. Jesus tocou nele e disse: João, fica tranquilo, eis-me aqui, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eis-me aqui, estive morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo o sempre.
Querido, quando nós estamos reunidos num ambiente como esse, não é uma reunião em torno de alguém que está morto, sepultado. O teu Cristo está vivo. Eu vou repetir, o teu Cristo está vivo. Feche os teus olhos e levante a mão direita o mais alto que você puder. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Você está adorando a um Deus que está vivo, Ele está te ouvindo. Oh meu Deus, você está adorando a um Deus que está vivo e Ele te vê. Você está adorando a um Deus que está vivo e Ele te responde. Você está adorando a um Deus que está vivo. Ele está dizendo: eis-me aqui, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Eu estou vivo. Quantos sentem a presença do Cristo vivo aqui essa noite? Querido, por isso o culto de Santa Ceia não é um culto de tristeza, de lágrima, de dor. Culto de Santa Ceia é uma celebração. Aquele que venceu a morte e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você, crente. Por isso o culto de Santa Ceia não é culto de tristeza, de derrota. É culto de bater no peito e dizer: diabo, o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte está me levantando hoje. Está me levantando hoje. Está me levantando hoje. Oh, aleluia. Ele está vivo. Você pode celebrar aquele que está vivo? Ele vive. Quem é Jesus, Isma? Deixa eu cuidar da hora aqui. Quem é Jesus? Jesus é aquele que ainda cura. Quem já fez o rema aqui? Quem vai fazer? Quem não sabe? Você que não sabe, você entrou para a categoria dos que vão fazer. Tem uma matéria no rema inteirinha sobre Cristo, aquele que cura. E sabe que eu fico muito chateado quando eu vejo algumas pessoas dizer: ah, porque antigamente tinha cura, porque antigamente, Cristo mudou, irmão. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então quem mudou? Se Jesus não mudou? Por dois motivos eu penso. Primeiro, um dos motivos é porque aqueles que estão sendo curados não estão falando que estão sendo curados. Se você recebeu uma cura, nem que seja de dor de cabeça, você tem que falar para todo mundo. Posta lá no Facebook, no Instagram, compartilha, seja uma testemunha viva, porque o seu testemunho gera vida no coração de alguém que está precisando. Você sabia disso? Gera esperança, diz: uau, é mesmo? Então precisa ser falado. O segundo motivo, óbvio, a gente pensa que Cristo ele tem uma tabelinha, né, de pontuação. Então assim, morte precisa de 100 pontos, dor de cabeça é 1 ponto. E a gente vai crendo, né? Para dor de cabeça eu creio, mas né, para um câncer é mais complicado, né? E a gente vai, só que para ele é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E sabe que a Bíblia diz que por onde Jesus passava, os milagres eles aconteciam. Os cegos viam, os surdos ouviam, mortos eram levantados. E Jesus não mudou. Nós mudamos. Glória a Deus por essa matéria. Cristo, aquele que cura. Porque eu descobri no rema que aquilo que o pecado é para a alma, a enfermidade é para o corpo. E eu vou falar só até aqui. Nós precisamos entender que Cristo continua curando. Sabe, queridos, há muitos anos atrás, quando a minha esposa, muitos anos não, bota ali, minha menina tem 8, então 8 anos atrás, quando minha esposa estava grávida da Manu, minha primeira filha, ali a gente foi fazer os últimos exames para para marcar a cesárea. Foi numa sexta-feira, e a cesárea seria para a segunda. E aí a doutora fazendo aquela ecografia, ela dizia, conversando, brincando, dizia: aqui tá bom, tá tudo bem. E daqui a pouco eu vi que ela ficou séria, do nada, ela fechou a cara, ela olhou assim no monitor, ela dava zoom, ela voltava, e aí ela voltava e ia em slow, bem devagarinho, olhava. Aí eu vi que mudou o ambiente, eu perguntei para ela: tá tudo bem? Ela disse: eu quero que vocês se arrumem,
esperem na sala do lado, eu já vou conversar com vocês. E aí, passou alguns minutos, ela veio e falou para mim, olha, o coração da tua filha apresentou um infarto do pericárdio de 4 milímetros. Eu também não sabia o que era. Ela disse, mas assim, ela falou assim, se aumentar para 6, tem que fazer cirurgia. Abrir o peito e fazer cirurgia. Ela disse, eu quero que vocês vão para casa agora. Quando ela falou isso, minha esposa já começou a chorar. Ela disse, vocês vão para casa, pega tudo e volta para o hospital o mais rápido possível, que a cesárea vai ser hoje. Ela disse, mas não precisa se preocupar, eu já liguei para o melhor cardiologista infantil da cidade, ele vai estar acompanhando o parto e está tudo bem. Aí minha esposa, entramos no carro, fomos para casa, aquele silêncio dentro do carro, a minha esposa chorando, eu quieto, tenso. Pegamos todas as coisas. Quando a gente estava saindo na porta, eu lembrei de uma coisa. O que você acha que eu lembrei? Eu disse, eu sou crente. Eu disse, opa, mas nós somos, a gente, né? Eu peguei na mão da minha esposa e a gente fez uma oração que eu acho que não deu 30 segundos diante de Deus. A gente, Pai, está nas tuas mãos. O Senhor é o médico dos médicos. Em nome de Jesus, amém. Diante de Deus, que pena que minha esposa não pôde estar aqui hoje, mas diante de Deus foi como tirar aquela preocupação com a mão. Eu não conhecia o rema ainda. Foi como se, sabe, e a gente foi brincando, fomos indo para o hospital, teve a cesárea, adivinha, o melhor cardiologista da cidade não apareceu. Ele apareceu no outro dia de manhã, a Manu dormiu na UTI, sobre acompanhamentos lá, todo cheio de coisinha lá para acompanhar. No outro dia de manhã, 6 da manhã, chegou o cardiologista. Ele ficou com a Manu ali das 6 da manhã, 6 e pouquinho, até perto do meio-dia. Ele revirou ela. Daí ele me chamou, disse, olha, se tinha alguma coisa... Ele disse, não tem mais. Ele disse, mas sabe como que é? Os exames e não sei o que, e pode ser uma mancha, não sei o que lá. Eu disse, doutor, foi Jesus. Porque Jesus ainda é o mesmo. Sabe, queridos, eu tô compartilhando testemunho porque eu quero que seu coração se enche de fé. Eu estava no curso de oração, não desse ano, ali em Caxias, ano passado teve o curso de oração. Meu tio estava com câncer no hospital e numa aula de terça-feira, eu recebi uma mensagem da minha mãe. Os médicos chamaram para ir lá, quem quiser da família se despedir. Eles abriram a UTI, sabe quando abre a UTI? É para se despedir. Sabe, é para ir se despedir, porque eles falaram que o teu tio não passa dessa semana. No intervalo da aula eu procurei a Clau. Quem conhece a Clau? Então pronto. Eu disse, ô Clau, eu acho que eu vou lá e tal, meu tio está na UTI e tal. A Clau me olhou, a Clau profeta, né? Ela disse, tu vai fazer o que no hospital? Nós vamos orar, deixa que Deus vai intervir, tu fica na aula, e tu vai para a aula. Eu disse, amém, Clau. A Clau orou. Compartilhei com a Fábio do Vagnão também, para quem conhece a Fábio. Nós oramos ali no curso de oração mesmo. E no sábado, então meu tio já foi durando até o sábado. O pessoal da ONG Amor em Movimento, com a Fábio, esposa do Vagnão, entraram no quarto de UTI. A Fábio conversou com meu tio, mandou uma foto. E a Fábio saiu e disse, Isma, está resolvido. E o diabo disse que o teu tio sairia daqui por dentro de um caixão, mas Deus falou comigo, a Fábio falou, que o teu tio vai sair pela porta da frente. E sabe, queridos, que passou os dias, e o meu tio saiu pela porta da frente daquele hospital. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a enfermidade que você tem, o que eu sei é que Jesus, ele continua sendo o mesmo. Sabe, nós temos, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós não seremos sarados, nós já fomos sarados. E pela fé a gente se apropria daquilo que já é nosso por direito no reino do Espírito. Quem é Jesus, Isma? No final eu oro por você que está enfermo. Quem é Jesus, Isma? Jesus é aquele que cura as enfermidades da alma. Sabe, nós vivemos dias de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você sabia que tem um estudo lá nos Estados Unidos da América que diz que das 3 classes que mais cometem suicídio, a primeira classe são os advogados e juízes, a segunda classe são médicos e a terceira classe são pastores. E sabe que quando Jesus ele se levanta
E ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Jesus não está falando com o ímpio lá de fora. Você sabia disso? A gente usa esse texto para evangelismo, coloca no flyer, entrega lá fora. Mas Jesus está falando em primeiro lugar com os seus filhos. Sabe, querido, existe um descanso nele. Existe um lugar de descansar a alma nele, as preocupações, os anseios da vida. Jesus está pregando o Sermão da Montanha. Ele diz: olhem para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para os passarinhos do céu, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e eu vos digo que o vosso Pai Celestial alimenta a cada um deles. Se o vosso Pai Celestial assim cuida da erva do campo, que hoje está no campo e amanhã será lançada no forno, se o vosso Pai Celestial cuida assim dos passarinhos do céu, quanto mais não cuidará de você? Sabe, existe um descanso nele. Existe um lugar em Jesus onde você pode lançar as suas preocupações. Existe um lugar em Jesus onde você pode lançar as suas ansiedades. E sabe que a gente segura a ansiedade, segura a preocupação. Eu vou resolver, eu vou dar meu jeito, eu vou conseguir. E Pedro escreve dizendo: lançando sobre ele as vossas ansiedades. Porque enquanto você vai lançando sobre ele as vossas ansiedades, o versículo não termina aí, ele continua e diz: porque ele tem cuidado de você. Então, à medida que você lança sobre ele, vai gerando uma certeza: ele está cuidando. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. É noite de você largar esse fardo. É noite de você largar essa preocupação. É noite de você lançar essa ansiedade nele. Está escrito que ele cura os cansados e ele liga as feridas. Jesus está ligando algumas feridas aqui nessa noite. Eu espero até que você receba esse consolo. Lança sobre ele. Eu espero você lançar. Diga: Jesus, o problema é o casamento, o problema é o filho. Jesus, o problema é o financeiro. Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. É uma noite de descanso. Lança sobre ele, lança. Quem sabe você chegou nessa casa machucado, ferido por julgos de religião. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui. Você está num ambiente seguro. Você está num ambiente seguro. Eu tenho uma nota no meu espírito. O Senhor está lhe dizendo nessa noite aquilo que o profeta Isaías profetizou, dizendo: os jovens correrão e se cansarão, os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu libero sobre a sua vida um tempo de forças renovadas. Eu libero sobre a sua vida um tempo de forças sendo renovadas. Eu libero sobre a sua vida você voltando para o ambiente de oração. Eu libero sobre a sua vida você voltando para o ambiente da palavra. Eu libero sobre a sua vida você pegando fogo por dentro, o Espírito Santo te incendiando. Eu libero sobre você, enquanto você descansa nele, ele está lhe dizendo: não se preocupe com o amanhã, está resolvido. Essa palavra tem endereço sobre a vida de alguém. Ele está lhe dizendo nessa noite: não se preocupe com o seu amanhã, está resolvido, apenas creia. Enquanto você crê, há uma força descendo sobre você. Eu libero sobre a sua vida uma unção que despedaça julgos. Eu libero sobre a sua vida uma unção que despedaça culpas. Eu libero sobre a sua vida uma unção que te põe de pé.
uma unção que te faz correr pelo Espírito. Eu libero sobre a sua vida uma cura que te pega por dentro. O Espírito Santo está lhe dizendo: é um novo tempo e uma nova estação. É um novo tempo e uma nova estação. É um novo tempo e uma nova estação. Quem pode celebrar a Ele por essa palavra? Aleluia. Sabe, queridos, eu já vou caminhar para o final. Quem é Jesus, Isma? Jesus, Ele é aquele que acalma as tempestades da vida. Você lembra dos discípulos lá no barquinho, a vento soprando aí Jesus vem andando por cima das águas. Você sabe por que Jesus não vem nadando? Você sabe por que Jesus não veio num outro barquinho? Sabe por que Jesus não apareceu do nada lá no meio? Por que Jesus vem andando justamente por cima da água? Porque é uma mensagem. Por isso que eu gosto da Bíblia. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. É uma mensagem. A mesma água que assusta, que apavora, que dá medo. Pedro olha para a água e diz: nós vamos morrer, nós vamos afundar nessa água. Ela está debaixo dos pés de Jesus. Jesus vem andando por cima. A mesma situação, a mesma circunstância que te apavora, que te assusta, ela tem que se submeter a uma autoridade. E tudo que você precisa é silenciar esse medo, essas perguntas. Por quê? Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. É só silenciar e ouvir o que Ele está dizendo. Com uma palavra. Jesus não fez culto, não fez campanha. Jesus não caminhou daqui até Farroupilha. Jesus não pegou pipoca, galinha, largou na encruzilhada. O que Ele precisou? Uma palavra. Sabe, uma palavra resolve. Quem é Jesus, Isma? Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Sabe, se eu posso lhe dar um conselho, você está num lugar tão bom, tão seguro. Ô, gente, eu fiz 9 meses de jejum e oração na madrugada para ser batizado com o Espírito Santo. Aí quando eu cheguei aqui, eles falaram: não, é só botar a mão aqui e sai falando. Eu disse: no rema, né, as aulas, quem não ora em outras línguas, vem cá, pá, todo mundo. Eu olhava e disse: não é justo não. De verdade. E fazia na madrugada, tinha que ser de madrugada. Sorri, olho para frente. E sabe, você que ora em outras línguas, ore mesmo, para valer. Aí, eu me lembro que eu tive uma época da fé que eu comecei a estudar muito na fonte errada, por isso que você tem uma biblioteca abençoada ali. Eu comecei a ficar um pouco cético em relação a esse assunto. Mas eu tive uma experiência tão marcante com o Espírito Santo quando eu recebi o batismo, que eu nunca mais esqueci. Eu disse: só pode ser Deus. E a oração em outras línguas é uma arma poderosa. Se você ainda não congrega nessa igreja e ainda não ora em outras línguas, fale com o seu pastor. Diz: pastor, ora por mim aí. Mas Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes eu escuto de pessoas: não, antigamente nada, irmão. Nós vamos olhar para frente. Nós vamos avançar. Glória a Deus por aquilo que foi feito. Glória a Deus pelos nossos pais na fé, por aqueles que desbravaram o Brasil. Eu dou glória a Deus por tudo aquilo que foi feito, celebro. Mas ainda há muito mais para ser conquistado. Ainda há muito para ser feito. Sabe, eu estava num culto faz algum tempo isso. Eu sempre gosto de compartilhar esse testemunho. Eu estava num culto e aí eu falei sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em outras línguas. E no final eu falei assim: alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo e quer receber o batismo? Nós vamos orar com imposição de mãos. Aí vem uma menininha para frente, pequenininha. E eu perguntei o nome dela. Eu disse: como é que é teu nome? Ela disse: meu nome é Gabriela. Sério? Ela era séria assim: Gabriela. Eu disse: quantos anos você tem? Eu tenho 9. O que você quer, Gabriela? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí quando a Gabriela veio, que eu fiz esse convite para orar com imposição de mãos, aí veio a mãe e um bebezinho no colo. Depois eu fui descobrir que era o primeiro culto que eles foram, a mãe, o bebê e a Gabriela. Só fui descobrir depois. Aí fiz o convite e tal, daí nós estávamos orando assim, e de repente eu olhei para trás, e a Gabriela estava assim, e chorava. Primeiro culto.
Porque às vezes a gente está num culto como esse, a gente fica assim, né? Meio assim, pois é. Tá lá a Gabriela, com a mãozinha assim. Daqui a pouco a Gabriela estava assim e pulava assim. Quem ensinou, irmão? Quem mostrou para ela o que ela tinha que fazer? E ela chorava, e ela pulava assim. E aí Jesus disse, impõe as mãos sobre ela. Quando eu coloquei a mão sobre a cabecinha da Gabriela, mas a Gabriela rachou e primeiro culto. Olha o coração da criança. Por isso que ele disse, né? Tem um coração como de uma criança. Eu estava num evento em Farroupilha, alguns anos atrás também, de crianças, adolescentes e jovens. Aí pegava ali as cidades ali de Farroupilha para lá. E aí eu lembro que tinha um coralzão assim, né? Entreguei. Coralzão de criança. Cheio de criança. E aí eu disse, quem de vocês quer falar em línguas e tal? E desceu tudo aquela criançada. E elas ficaram tudo assim. Aí eu me lembro que uma abraçou a outra, as amiguinhas assim, eu disse, abraçem uma a outra, porque se incredulidade pega. Se você sentar muito tempo com incrédulos, você vai falar incredulidade, mas fé também. E o que você carrega, se você derramar, pega também. Aí eu disse, abraça a amiguinha aí, elas se abraçaram e tal. E eu lembro que tinha uma pequenininha, ela era bem pequenininha. E aí ninguém ensina, irmão. Ela estava lá, ela começou a chorar, e ela fazia assim com a mãozinha. E daqui a pouco eu botei a mão e ela já abraçou a amiga recebeu. Eu lembro, saiu as duas. E aí elas eram as irmãzinhas do coque. Que ela saiu assim, ó. E saiu marchando assim, pá, pá. Onde aquelas duas encostavam, as outras eram batizadas com o Espírito Santo. Sabe, nós contamos até 38, 48 crianças, depois a gente parou. Mas o que me marcou foi uma mãe de um menininho que ele era autista. E ele estava lá no fundão, e ele ficava no celular. E a mãe do menininho começou a chorar no banco. Ela disse, Jesus, eu queria que meu filho estivesse lá. Mas ele é autista e tal e tal. E aí quando ela fez essa oração, o menininho largou o celular, levantou, ficou olhando, fechou o olho e foi batizado com o Espírito Santo lá no banco. Sabe, irmão, nós precisamos querer, desejar ser revestidos com a unção do Espírito Santo. E eu sempre falo para os meninos lá em Caxias, digo assim, cara, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que saber de uma coisa, Jesus quer muito mais te batizar do que você está interessado em receber. Você só precisa entrar nesse lugar e dizer, Jesus, eu quero entrar nesse lugar, né, que os verbianos doidos aí saem falando em língua, saem correndo, se atiram no chão. Se isso é verdade, eu quero para mim. Jesus, ele está aqui nessa noite para nos encher. Vou caminhar para o fim, queridos. Quem é Jesus? Jesus, ele é aquele que muito em breve, nós vamos ouvir. O apóstolo Paulo fala que, dada a ordem, a última trombeta soará no céu. E Paulo diz, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares. Feche os seus olhos por um momento. O maior anseio do nosso coração deve ser encontrar com Ele. João diz que assim como Ele é, nós o veremos. O maior desejo do meu e do seu coração, querido, é muito bom usufruir das coisas dessa vida. Sabe, é muito bom você ter um bom emprego, um bom carro, uma boa casa. Isso é lícito, é maravilhoso. Mas Paulo escreve dizendo que se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, querido, eu tenho uma imagem, fique de olho fechado, apenas ouça, mas eu tenho uma imagem no meu coração. Eu imagino, se fosse, quem sabe, um domingo, meio-dia, os homens estão lá no churrasco, mulherada fazendo a maionese, o arroz. Aí vai tocar aquela musiquinha que quando toca lá naquela emissora, você sabe, é notícia importante. Vai entrar o repórter, ele vai ter que dar notícia. Ele vai ter que dar notícia, vai dizer, eu estou falando aqui de Flores da Cunha. E aqui em Flores da Cunha sumiu uma galera. Sumiu um povo e ninguém sabe para onde esse povo foi parar. Vai cortar para Porto Alegre.
E o repórter de Porto Alegre vai dar a mesma notícia. Aqui em Porto Alegre também sumiu um povo. E ninguém sabe onde esse povo foi parar. Vai cortar lá para São Paulo, e onde sumiu um povo. E ninguém sabe onde esse povo foi parar. Vai cortar para os Estados Unidos da América, e a notícia será a mesma. Aqui também sumiu um povo. Vai cortar para a Europa, e vão dizer lá na Europa também sumiu um povo. Sabe, queridos, eu imagino lá na China, na Coreia do Norte, onde você carregar uma folha da Bíblia é cadeia, é prisão. Eu imagino aquele homem mau entrando nas cadeias, dizendo: o povo que estava preso aqui sumiu. O povo que estava sendo condenado a trabalhos, serviços forçados nos campos na China sumiram. Queridos, o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer. Nós nos encontraremos com Ele. Sabe, é um clamor do Espírito Santo movendo a igreja, dizendo, porque está escrito que o Espírito e a noiva dizem: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Há um clamor do Espírito Santo alertando a igreja nesses dias. É os últimos momentos da igreja na terra, e essa é a nossa maior expectativa. Nós o veremos, nós o veremos. Chegará o dia do último culto, chegará o dia do último louvor, chegará o dia do último momento. Esse dia está chegando, querido. Essa deve ser a maior esperança, a maior expectativa da igreja. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu não sei se você sabe, mas é lei nos Estados Unidos da América, é lei. Sempre o piloto ou o copiloto, se um é cristão, o outro não pode ser cristão. Você sabia disso? Isso é lei lá. Se o piloto é cristão, o copiloto não pode ser cristão, ou vice-versa. Por quê? Porque segundo a lei deles está escrito: porque em caso de arrebatamento, o cristão vai, e o que não é cristão coloca a aeronave no chão. Você está rindo, mas é lei lá. Porque o mundo está observando, e esse dia vai chegar. Eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão sobre o seu coração. Não é tempo de você parar. O Espírito Santo está lhe dizendo nessa noite: não é tempo de desânimo. O Espírito Santo está lhe dizendo nessa noite: não é tempo de você voltar atrás. Tem pessoas que ainda contam com a sua oração. Tem pessoas que contam com aquilo que você carrega. Não é tempo de retroceder, não é tempo de colocar o pé no freio, não é tempo de olhar para as coisas dessa vida. Está escrito que Jesus está voltando. Está escrito que aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, o corpo corruptível, o corpo mortal, ele irá se revestir de imortalidade. O corpo corruptível irá se revestir de incorruptibilidade. Está escrito que nós iremos cantar um hino. Qual vai ser o hino que nós vamos cantar, Isma? O hino será o seguinte, mais ou menos assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? E nós estaremos para sempre com Ele. Jesus está vindo. Eu quero que você, de olhos fechados, receba esse consolo do Espírito. Você que ora em outras línguas, seja um pouquinho mais intenso agora. Vamos. Eu libero sobre a sua vida. Você vai, o seu marido vai também. Eu libero sobre você que você vai, os seus pais vão também. Eu libero sobre você que você vai, os seus filhos vão também. Você não criou filhos, você não gerou filhos para a perdição, diz o Senhor. Eu libero sobre a sua vida. Talvez nessa terra ainda você não tenha o emprego dos seus sonhos. Talvez nessa vida ainda você não tenha o carro dos seus sonhos. Talvez nessa vida ainda você não tenha tudo aquilo que você sonhou. Talvez ainda você esteja lutando com alguma enfermidade no corpo. Talvez ainda. Mas deixa eu lhe dizer, quando a última trombeta tocar, não tem demônio que te segure nessa terra. Quando a última trombeta tocar, quero ver demônio que te prenda aqui. Quero ver enfermidade que te segure aqui. Eu quero ver preocupação que te
segure aqui. Nada irá segurar. A última trombeta irá tocar, e todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que estão com as suas vestes brancas pelo Cordeiro, irão ser arrebatados dessa terra. Quantos podem celebrar a Ele nessa noite? Você pode ser mais intenso. Você pode ser mais intenso. Você pode ser mais intenso, querido. Ele nos arrancou do inferno. Ele nos arrancou das garras da morte. Eu não tinha nada para oferecer em troca. Você não tinha nada, mas Ele disse: eu pago o preço. E está escrito que não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele comprou você, comprou sua casa, comprou os seus. Você pode celebrar a Ele nessa noite. Feche os seus olhos. Você pode ser um pouco mais intenso. Permaneça com os olhos fechados ao mover do Espírito. Cheira, vamos comigo, meu tecladista, vem comigo. Oramacendies, Rakandaramamacheia Lamassonia Mamaye, Uralara Semandere Mamassou, Cheira Remamamayeira Mamassonera Mamassei. Eu declaro que nada segura você nessa terra. É tempo dos filhos de Deus levantarem os olhos e olharem para a eternidade. Receba do Espírito agora um renovo agora em nome de Jesus. Seja mais intenso na sua oração em outras línguas. Vamos. Querido, vale a pena permanecer em fé. Vale a pena falar aquilo que a palavra fala. Vale a pena não ceder a espírito de incredulidade. Vale a pena permanecer nesse ambiente de adoração, de oração. Vale a pena permanecer dizendo: Jesus, ainda que eu não veja nada, eu permaneço. Ainda que eu não sinta nada, eu continuo crendo. Eu não falo aquilo que os meus olhos veem. Eu não falo aquilo que a minha alma sente. Eu estou crendo. Querido, quem sabe alguém diga: já fazem 2000 anos que falam que Jesus vai voltar. Ele ainda não voltou, mas deixa eu lhe dizer, se nós, os ministros, não falarmos sobre a volta de Jesus, a natureza vai bradar, o terremoto vai falar, as tsunamis estão falando, o amor que está se esfriando está dizendo: Jesus está voltando. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Aleluia. Feche os seus olhos, permaneça com os olhos fechados ao mover espiritual e profético. Feche os seus olhos, apenas desfrute do que está acontecendo aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, muitas vezes nós perdemos a eternidade de vista, querido. Algumas vezes a gente quer tantas coisas nessa terra e está tudo certo. Nós precisamos mesmo avançar. Meu pastor sempre diz assim: trabalhe, estude, se dedique às coisas dessa vida como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Conquiste.
mas esteja com o seu coração tão conectado com o céu, como se Jesus fosse voltar daqui a 5 minutos. Sabe, querido, eu não sei você, feche os seus olhos, apenas escute, há um mover profético aqui. O meu maior sonho é um dia poder ouvir da boca de Jesus: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou repetir o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você faz qualquer coisa no reino de Deus esperando do seu pastor, você pode se frustrar, querido. Se você faz esperando de um líder, você pode se frustrar, querido. Mas quando você faz para Ele, quando você chega mais cedo para organizar as cadeiras, é para Ele. Quando você vem mais cedo para organizar o banheiro da igreja, não é para o pastor, é para Ele. Quando você fica lá fora, irmão, no frio, no estacionamento, não é para agradar o coração de alguém, é para Ele. Quando você pega o dom, o talento que você tem nas mãos e decide investir no reino, eu não sei o que você faz, se você lida com mídia, com marketing, com rede social, se você é músico, se você ministra a palavra horas e horas e horas, é para Ele. E um dia, o meu maior sonho é ouvir da boca dele: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Feche os seus olhos. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, Maranata, Maranata. Nós estamos te esperando, amado nosso. Se você está com o seu familiar aí, marido, esposa, parente, abraça alguém que está perto de você, ore por alguém. Eu declaro que quando a última trombeta tocar, é você e a sua família, é você e os seus. Eu declaro você sendo instrumento de Deus para alcançar algumas pessoas, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Seja renovado pelo Espírito agora. Oh, seja renovado pelo Espírito agora. Em nome de Jesus. Você que há muito tempo não ora em outras línguas, seja renovado agora. Um renovo de esperança, de expectativa sobre o seu coração agora. Oh, em nome de Jesus, receba o que está descendo do alto sobre você agora. Mais Espírito Santo, mais. Uma unção de alegria está pegando você agora. Uma unção de alegria. Pode cantar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu.
você, eu quero saber se nós temos alguém aqui que está nos visitando, ou quem sabe está afastado. Permaneça com os olhos fechados, apenas ouça o que eu estou falando. Jesus é aquele que está à porta e bate. Ele bate, mas a decisão de abrir é sua. Nós temos alguém, se você que está afastado, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez você venha nos cultos, gosta da igreja, mas nunca decidiu de fato fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Ou você que está afastado dos caminhos, levante apenas a sua mão, eu quero te conhecer. Você que quer voltar, quer se entregar ao Senhor, nós temos uma mão levantada ali à minha direita. Você chorou o culto inteiro, menina, achei que você era da casa já. Vem aqui que eu quero orar por ti. Nós temos mais alguém. Isso, vem com ela. Eu quero uma irmã cheia do Espírito Santo para agarrar ela aqui e orar por ela. Temos mais alguém? Você está aceitando Jesus, moça? Não? Está só com a mão... Ah, não, é a esposa do Liel. Nós temos mais alguém? Se nós temos, levanta a mão. Eu quero orar por você. Isso. Olha que coisa linda. Nós temos mais alguém? Feche os seus olhos, estenda a mão para cá. Vá orando aí em outras línguas. Vocês podem ir cantando que eu vou orar por eles aqui, tá? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Celebre o nome dele. Eu sou teu. Celebre o nome dele, vamos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostram quem tu és e encheu o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostram quem tu és e encheu o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vocês que vieram aqui no altar, vocês podem ficar de pé. Nós precisamos fazer uma oração de confissão. Eu quero apenas que vocês que vieram aqui na frente repitam uma oração comigo. Toda a igreja vai repetir com você. Amém? Os irmãos estendam a mão para cá. Repitam comigo, é bem simples. Digam assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Faço de ti o meu Senhor. Eu declaro que a partir de agora eu sou uma nova criatura. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essas vidas que estão se rendendo a ti. Eu declaro sobre eles uma nova estação, tudo novo.
todo o peso indo embora, toda a culpa, toda a condenação caindo por terra, eles vivendo um novo, extraordinário em Ti, em nome de Jesus, amém. Olhem para mim aqui, queridos, vocês que vieram para frente. Quando a gente se entrega a Jesus, nós passamos a ter uma nova família, a família da fé. Eu vou apresentar para vocês a família de vocês. Só dá uma viradinha assim, ó. Vira assim, ó. Você pode celebrar? Minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Glória a Deus, querido. Eu sei que você quer celebrar, mas eu estou apertadinho pelo horário. Glória a Deus. Vamos estar participando da ceia então. Eu quero ler com você, eu vou ler para você 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Amém? Queridos, quem pode participar da ceia? Todo aquele que entregou a vida a Jesus, se entregou a Jesus como Salvador. E eu quero te dizer aquilo que meu pastor fala lá, né, o pastor Silvio: não fique de fora da ceia. Não, Isma, mas é que tu não sabe minha vida, tá assim, tá assado. Pois bem, nós vamos orar agora. Você confessa tudo aí para confessar e participa da ceia, porque é o corpo de Cristo, é o sangue de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e depois os diáconos vão estar passando. Pai, obrigado pelo Teu corpo, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado pela obra da cruz, por tudo aquilo que Você fez por nós. Nós celebramos quem Você é. Te agradecemos porque em nós não havia força, nem capacidade para se livrar de tantos pesos, pecados, amarras. Mas o Senhor fez a parte mais difícil. E em Ti nós cremos, confiamos e depositamos a nossa vida. Jesus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os diáconos vão estar passando. Amém. Podem celebrar. Vamos lá. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
pode celebrar ao Cristo que venceu a morte. Deixa engatilhada essa aí, nós vamos cantar no final, amém? Levante assim, ó, os elementos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Jesus, você venceu por nós. Aquilo que nós não poderíamos fazer, o Senhor já fez. O Senhor venceu a morte e nós celebramos, lembramos de Ti, celebrando e honrando o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Querido, participe da ceia com alegria. Depois vocês vêm nessa aí, em nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba